Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal e no vídeo de hoje eu trouxe alguns pares de palavras onde a pronúncia é bem parecida, a escrita, só que o significado é totalmente diferente. Então, antes da gente ir pro vídeo, já deixa o seu like, que eu sei que você vai gostar do vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ok? E agora, depois de você deixar o like, depois de inscrever-se no canal, a gente pode ir pro vídeo. Então, pessoal, o primeiro par de palavras eu tenho os verbos remind, remind e remember, remember, ok? Então vamos lá. O remind, ele é um verbo regular. O verbo regular vai receber ed no final dele, no passado. Então, no passado e no passado particípio, eu terei o remind como reminded. Reminded, ok? E a tradução desse verbo é lembrar, fazer alguém lembrar de algo. Então, gravem isso. Esse é o remind. Remind. O verbo remember, remember, ele também é regular. Isso quer dizer que ele vai receber ed no final. E tanto no passado quanto no passado particípio, a pronúncia dele será remembered, remembered. E a tradução é lembrar-se ou recordar-se. Então vamos aos exemplos para ver se vocês conseguem entender a diferença deles. O primeiro exemplo é com remember. I remember the day I met you. I remember the day I met you. Eu me lembro do dia que eu conheci você. E agora um exemplo com o remind. The teacher reminded us of our homework. The teacher reminded us of our homework. O professor nos lembrou da nossa lição de casa. E aí, com esses dois exemplos, você conseguiu perceber a diferença do remember para o remind? Não? Então vamos lá. Com o verbo remember, o ato de lembrar-se, ele é de dentro para fora. E com o remind, é o oposto. O ato de lembrar vai ser de fora para dentro. Não conseguiu entender ainda? Vamos lá. O remember é quando você mesmo lembra de alguma coisa. E o remind é quando alguém lembra você sobre algo. Lembra os exemplos? O primeiro exemplo era que eu remember o dia que eu conheci você. E o outro exemplo com remind era o professor reminded nós do trabalho, tá? Então, o remember, você lembra sozinho, é de dentro para fora, e o remind é de fora para dentro. Alguém precisa fazer você lembrar. O segundo par de palavras é o rob e o steal. O rob, ele é um verbo regular, então ele vai terminar com ed. Só que o caso aí é que ele é um verbo com consoante, vogal consoante. Então, você precisa dobrar a última consoante. Vai ficar rob no infinitivo e tanto no passado quanto no passado particípio, a terminação será robbed. Então, rob e robbed. No passado, robbed no passado particípio. E a tradução é assaltar. Com o steal, ele já é um verbo irregular. Os verbos irregulares eles têm as suas formas próprias. Aí você precisa ter uma lista de verbos para memorizá-los. Então, o steal vai ser steal no infinitivo. No passado, stole. E no passado particípio, stolen. Então, esse verbo vai ter a tradução de roubar ou furtar. Vamos aos exemplos. A bank and a supermarket were robbed yesterday. A bank and a supermarket were robbed yesterday. Um banco e um supermercado foram roubados ontem. O outro exemplo agora com steal. My wallet was stolen yesterday. My wallet was stolen yesterday. A minha carteira foi roubada ontem. O conceito deles é o seguinte. Nós vamos usar o rob para indicar que lugares ou pessoas foram assaltadas. E o steal nós vamos usar para objetos. Então, lembrando o exemplo. O exemplo com rob, que é para pessoas ou objetos, a gente falou do supermercado e do banco. Então, são lugares.
E o exemplo com steal, nós usamos a wallet, que é a carteira, então é um objeto, tá? Então, quando você for falar de lugares ou pessoas que foram assaltadas, então você vai ter que usar o rob. Se você for falar sobre objetos que foram roubados, você vai usar o steal. E o último par de palavras que eu trouxe hoje vai ser o raise e o rise. O raise, ele é um verbo regular, então ele vai terminar com ed. Mas ele já tem e no final, então você precisa só colocar o d. Vai ficar raise no infinitivo, raised no passado e raised no passado particípio. E a tradução desse verbo é levantar, erguer ou aumentar. Enquanto com rise, ele é um verbo irregular, então ele vai mudar e você vai precisar ter uma lista de verbos para saber qual é a forma dele. Então, no infinitivo eu terei rise, no passado simples eu terei rose e no passado particípio risen. E a tradução é levantar-se, erguer-se e subir. Vamos lá, a explicação. Primeiro exemplo com rise. The moon rises early because it's not full. The moon rises early because it's not full. A lua levanta cedo porque ainda não é lua cheia. O segundo exemplo, we have to raise money for the project. We have to raise money for the project. Nós precisamos levantar, arrecadar dinheiro para o projeto. Conseguiram entender? O rise, a lua, ela levantou sozinha. Ela levanta-se sozinha. Enquanto que o raise, o dinheiro não conseguiu levantar sozinho, se arrecadar sozinho. Então ele precisou de alguém para arrecadá-lo. Então essa é a ideia. O rise é a ideia de levantar sozinho. E o raise é que a coisa vai precisar de alguém para ela se erguer, se levantar. Uma outra dica é a diferença de project e project. O project, a entonação você vai colocar no início. Project, que é substantivo, é projeto. Enquanto project é verbo, é projetar. Então, toma bastante cuidado na hora que você for falar essa palavra. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo com esses 3 pares de palavra. Espero que vocês tenham conseguido entender a diferença de cada um deles. E nos vemos no próximo vídeo.